O que você está prestes a descobrir sobre o Egito foi documentado, escavado e sistematicamente deixado fora dos livros que você leu na escola. 9 segredos que civilizações inteiras tentaram proteger e que o deserto preservou para que você descobrisse hoje. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria, e o que vem agora vai confirmar isso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum segredo. Vamos começar pela mulher mais poderosa que o mundo antigo já produziu e pela verdade que ninguém te contou sobre ela. Cleópatra não era egípcia, era macedônica, descendente direta de Ptolomeu, general de Alexandre o Grande. Ela era a primeira de sua dinastia a aprender a língua egípcia e dominava 9 idiomas, incluindo etíope, árabe e hebraico. Ela não conquistou César com beleza, ela o conquistou com estratégia, chegando enrolada em um tapete até a câmara dele para evitar ser assassinada por seus próprios irmãos. Cleópatra governou um reino de 8 milhões de pessoas, controlou o maior suprimento de grãos do mundo antigo e financiou 2 dos maiores generais da história. Sua morte aos 39 anos não foi fraqueza, foi uma escolha calculada de não desfilar acorrentada pelas ruas de Roma como troféu de Otávio. Com Cleópatra, morreu não apenas uma rainha, morreu o último faraó e a última linha de defesa da civilização egípcia contra Roma. Ela foi a última, e o Egito nunca mais seria o mesmo. Mas Cleópatra é apenas o começo, porque o que a esfinge esconde nas suas fundações vai deixar todos os egiptólogos em silêncio. A data oficial da construção da esfinge é de 4.500 anos atrás, mas geólogos independentes descobriram algo que muda tudo. Os padrões de erosão no corpo da esfinge não foram causados por areia e vento, foram causados por chuva intensa e prolongada. E o último período em que o Egito recebeu chuva suficiente para criar essa erosão foi há mais de 7.000 anos. Isso significa que a esfinge pode ter sido construída por uma civilização que existiu antes do Egito que conhecemos. Em 1991, o geólogo Robert Schoch apresentou essa teoria na Geological Society of America. O silêncio da audiência de cientistas disse mais do que qualquer resposta. E há mais. Em 1987, pesquisadores japoneses usaram radar de penetração no solo e descobriram câmaras subterrâneas embaixo da esfinge. Câmaras que nunca foram abertas, que o governo egípcio proibiu de escavar, que existem e estão ali, embaixo de nós. Mas, se a esfinge já perturba, as pirâmides vão fazer você questionar tudo o que acredita sobre a capacidade humana. A Grande Pirâmide contém 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas cada. Para construir no prazo que os egiptólogos calculam, seria necessário colocar um bloco a cada 2 minutos, 24 horas por dia, durante 20 anos. A precisão da construção é ainda mais perturbadora. As faces da pirâmide estão alinhadas com os 4 pontos cardeais com um erro de apenas 0,03 de grau. O centro geográfico da massa terrestre do planeta Terra passa exatamente pelo centro da Grande Pirâmide. Isso é matematicamente impossível como coincidência. A proporção entre o perímetro da base e a altura da pirâmide codifica o número π com precisão que os gregos só formalizariam matematicamente 2.000 anos depois. E as 3 pirâmides de Gizé reproduzem com precisão milimétrica o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion no ano de 10.500 a.C. Alguém construiu essas pirâmides sabendo coisas que nós só redescobriríamos milênios depois. E isso nos leva à maldição mais documentada da história. Em novembro de 1922, Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon e disse as palavras mais famosas da arqueologia: "Vejo coisas maravilhosas." 6 meses depois, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu de envenenamento. As luzes do Cairo apagaram no exato momento de sua morte. Nos 10 anos seguintes, 22 pessoas que estiveram na abertura da tumba morreram em circunstâncias inusuais. A ciência moderna encontrou uma resposta: esporos de fungos milenares preservados na tumba, capazes de causar doenças fatais em pessoas com sistema imunológico comprometido. Mas a maldição mais antiga registrada em tumba egípcia diz outra coisa. Diz que quem perturbar o descanso do faraó será visitado por asas de fogo. Seja ciência ou algo que ainda não compreendemos, os egípcios claramente queriam que seus mortos ficassem em paz. E foi para garantir essa paz que criaram o manual mais extraordinário para a Déce que qualquer civilização já criou. O Livro dos Mortos não é um livro,
é um conjunto de 192 feitiços para guiar a alma através do mundo dos mortos. O morto precisava declarar 42 pecados que não havia cometido diante de 42 deuses diferentes, cada um responsável por um aspecto moral específico. Se o coração pesasse mais que a pena da verdade, era devorado por Amit, criatura com cabeça de crocodilo, corpo de leopardo e quartos traseiros de hipopótamo. E se o coração fosse puro, o morto era conduzido por Osíris ao campo das Junsas, o paraíso egípcio, onde a vida continuava sem dor ou morte. O que perturba os estudiosos modernos é a sofisticação moral do sistema. Ele é anterior à maioria dos sistemas éticos que conhecemos por mais de 2000 anos. Os egípcios não temiam a morte, eles tinham um mapa para ela. E esse mapa foi a maior criação espiritual da humanidade antiga. Mas enquanto os egípcios guiavam os mortos, eles também construíram cidades inteiras que o mar engoliu sem que ninguém soubesse por séculos. Heracleon foi a maior cidade portuária do Egito Antigo. Todo navio que chegava ao Egito passava por ela. E desapareceu completamente por mais de 1000 anos. Em 2000, o arqueólogo subaquático Frank Goddio encontrou a cidade a apenas 6 metros de profundidade na Baía de Abukir, no Egito. O que ele encontrou mudou tudo. Estátuas de 6 metros de altura, templos com inscrições intactas, âncoras de navios, joias, moedas e a estela que confirmou o nome da cidade. A cidade inteira está no fundo do mar, preservada. Ruas, templos, casas, o porto, tudo a 6 metros abaixo da superfície. Por que afundou? Terremotos e liquefação do solo arenoso causaram o colapso gradual da cidade no período entre o século III e o 8 d.C. Heracleon é hoje o maior sítio arqueológico subaquático do mundo e menos de 5% foi escavado. Uma cidade inteira esperando para ser reencontrada, como os corpos preservados que os egípcios criaram para durar pela eternidade. O processo de mumificação levava 70 dias e envolvia um conhecimento anatômico que os egípcios não deveriam ter, segundo nossa narrativa histórica. O cérebro era removido pelas narinas com um gancho de bronze. Os órgãos eram retirados e preservados em vasos canópicos separados. O coração permanecia. Era necessário para o julgamento. O corpo era desidratado com natrão, sal natural do deserto, por 40 dias. Depois envolto em mais de 200 metros de bandagens de linho impregnadas de resinas. O resultado, múmias que sobreviveram 3.500 anos com cabelos, pele e impressões digitais intactas. Análises de DNA de múmias egípcias revelaram doenças, dietas, rotas de migração e até a identidade de famílias reais com precisão que os próprios egípcios não poderiam imaginar. E múmias de animais sagrados, gatos, ibis, crocodilos, touros, foram encontradas aos milhões. Um nível de devoção religiosa sem paralelo na história humana. Mas o que os egípcios escondiam nas profundezas da terra vai além de múmias, vai além de tudo que foi oficialmente mapeado. Embaixo de Gizé existe uma rede de túneis e câmaras que aparecem em documentos históricos de escritores gregos, romanos e árabes, mas que o governo egípcio não permite escavar. Heródoto, o pai da história, descreveu um labirinto subterrâneo com 3.000 câmaras abaixo de Gizé. Disse que era mais impressionante que as pirâmides. Em 2008, pesquisadores belgas usaram análise geofísica em Hawara e confirmaram a existência de câmaras subterrâneas extensas, exatamente onde Heródoto descreveu. O governo egípcio suspendeu as escavações imediatamente. Os dados foram publicados, as escavações nunca retomadas. Em 1993, um robô enviado para explorar poços de ventilação na Grande Pirâmide encontrou uma porta com maçanetas de cobre, que nunca foi aberta. Uma
uma porta dentro de uma das estruturas mais estudadas do mundo, fechada, com maçanetas, e ninguém a abriu ainda. E é aqui que chegamos ao limite entre a arqueologia e a pergunta que todos pensam, mas poucos dizem em voz alta. Como uma civilização sem rodas de ferro, sem computadores e sem gruas modernas construiu obras que nós, com toda a nossa tecnologia, mal conseguiríamos replicar? A teoria dos extraterrestres não é uma teoria marginal. É a resposta que surge naturalmente quando as explicações convencionais param de ser suficientes. Em Abidos, no Egito, há hieróglifos que mostram objetos voadores, um que se parece com um helicóptero, outro com submarino, outro com avião. Egiptólogos oficiais explicam como sobreposição de hieróglifos modificados ao longo do tempo. Outros pesquisadores discordam com veemência. O que é impossível negar é que os egípcios representaram em suas paredes conhecimentos astronômicos, matemáticos, médicos que não deveriam ter. A verdade sobre o Egito pode não ser extraterrestre, mas certamente é algo que ainda não compreendemos, e isso por si só é extraordinário. O Egito não é um passado encerrado, é um espelho. E o que ele reflete sobre o que somos ainda não foi completamente decifrado. Se este vídeo abriu uma porta que você não consegue mais fechar, curta agora, se inscreva no canal e ative o sino, porque os próximos segredos são ainda maiores.